Ok, boa tarde, bem-vindo de volta para Judô Espiritual, para um Jesus sustentável. Então, estamos chegando já na experiência de São Antônio do Deserto, na história de cristianismo. Então, esse monge, pai dos monges, né, o apelido está dado para ele. Então, esse estado de catarse que ele chegou está chamado em budismo é muito famoso como nirvana, né? Em cristianismo, os especialistas chamam isso de divinização no oeste e teose no ortodoxo leste. Os Navajos também, eu descobri essa referência, tem uma referência a Hojo, ou Hozo, dependendo. E hinduísmo também tem uma terminologia para um estado semelhante, comparável. Mas estamos falando agora do cristianismo, da experiência cristã, em que esse estado está em relação à perspectiva cristã. Então, os monges então estabeleceram com São Pacômio, sequência interessante em que São Antônio então estava atraindo discípulos e um era São Pacômio, uma história muito interessante, e a orientação dele, a habilidade dele era orientado para criar o início que virou o início de mosteiros, né? Pessoas vivendo então menos asceticamente como eremitas, menos como eremitas e mais perto em associação, mais perto em células, em quartos, tipo um mosteiro. Então ele fundou vários mosteiros já, São Pacômio, esse que virou então membro da associação ao redor, dos círculos ao redor de São Antônio do Deserto, lá nos desertos de Egito. Então, e esse envolveu então um esforço pessoal, né? Então esse virou um contexto que definiu o esforço pessoal, ao mínimo aprovado, numa forma aprovada, mesmo que não estava exatamente reconhecida como o esforço pessoal espiritual dos cristãos, católicos no caso ainda, todo mundo num certo senso. Então, com isso, esforço pessoal em geral estava considerado uma heresia na doutrina da Igreja Romana. Então, tem um aspecto interessante das mulheres, porque também estamos vendo que essa teose não está exatamente associada com cura, né? Então, temos então uma sequência histórica através das mulheres. Então, mulheres, no início, sob Roma e antes de Constantino, teve um papel de liderança que desenvolveu, enquanto eles conduziram as missas cristãs em casas, enquanto eles não estavam aceitando o sistema de templos em Roma pagão e politeísta e imperialista. E então, estudioso Karen L. King dá-nos o entendimento, por exemplo, no primeiro século depois de Cristo, de Paulo em Romanos, no livro de Romanos, cumprimentando e saudando Prisca, Júlia e a irmã de Nereu, quem trabalharam e viajaram como missionários em pares com os maridos ou irmãos delas.
Paulo conta que Prisca e o marido dela arriscaram as vidas delas para resgatar ou salvar a vida dele. Pacômio também recomendou monasticismo para mulheres também. Ambrose, então em 380 e tal, elogiou uma freira, Paula, do hebreu dela, nos estudos de hebreu dela. Algumas décadas mais cedo temos a história de Helena, a mãe de Constantino, quem não era cristão quando ele conquistou o poder, como César, como imperador, finalmente, em 313 era, eu acho. Então, parece que ela teve um interesse, é possível que ela teve um interesse antes. De qualquer forma, os estudiosos estão avaliando esses assuntos, dependendo nos recursos de documentação e os limites. Então, de qualquer forma, Constantino teve uma experiência pessoal que ele tomou e interpretou de uma maneira tão séria que ele colocou o símbolo de Cristo nos escudos dos soldados dele. E teve um entendimento que então resultou no apoio dele para o cristianismo depois de conquistar poder como imperador de Roma. E a tolerância que ele deu para o cristianismo. Então, estamos no fim desse segmento 5, eu acho, ok? Até a próxima, tchauzinho.